Flamengo vence o Santos e ganha moral no Campeonato Brasileiro. Palmeiras perde para o Mirassol em dia do aniversário do Clube do Interior Paulista e Campeonato Brasileiro tem clubes empatados com mesma pontuação. Mirassol, por outro lado, a um passo de garantir vaga na Libertadores 2026. Libertadores 2026 tem pelo menos 2 estreantes confirmados e a gente vai falar disso também, já projetando o campeonato continental do ano seguinte. O Flamengo pode ter até 10 desfalques, 11 desfalques para jogo com o Sport, e jogo com o Sport pode ser o da retomada do Flamengo à liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras jogará com o Santos. Arrascaeta renova contrato e recebe homenagem da diretoria do Mengão e vive noite de Zico no Maracanã. Fala galera boa, aqui é o Dieguinho Fly, esse é o canal RD Flanúvel e você é mais do que bem-vindo. Então ó, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para você não perder nada, comenta, compartilha, hypa que hoje eu tô naquele pique de tanta coisa que a gente tem que falar com vocês. E ainda tem o Flamengo que venceu no Novo Basquete Brasil, hein, galera? Tá? O Flamengo venceu ontem, já vamos falar disso logo para começar. O Flamengo jogando no Maracanãzinho antes do jogo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo engatou a 8ª vitória seguida no Campeonato Nacional de Basquete. O Flamengo venceu o Pato Basquete, equipe paranaense. Falando nisso, meu beijo aos nossos inscritos do Paraná, que estão passando por questões climáticas aí, né, pai? Lá por conta das fortes chuvas. Então, que vocês se recuperem logo dessa situação e que Papai do Céu abençoe vocês, porque nessa hora o que a gente pode pedir é para nossa fé nos sustentar e mandar energia positiva para vocês. Galera do Paraná, tamo junto sempre. Mas o Flamengo venceu o Pato Basquete com uma atuação magistral do Gui Deodato, que foi fechando o jogo com 30 pontos, mais 12 assistências do Alexei. O Flamengo venceu por 101-63 e chegou à 8ª vitória seguida na competição. O Flamengo tem 8 jogos, 3 em casa e 5 fora, e o Flamengo conseguiu vencer absolutamente todos, tendo um incrível saldo de cestas de quase 200 pontos, galera, em relação aos pontos feitos e aos pontos tomados do Flamengo, né? Pontos favoráveis e contra. Além da atuação desses 2 jogadores ontem que foram destaque, a galera lá da base do Flamengo, o Emanuel, o Gueiros, aliado aos veteranos, o Chuck Johnson, o D-Boost, o Cummings também, a galera toda lá, o Alex Negrete, argentino, que chegou pro Flamengo de 24 anos nessa temporada. O time do Flamengo fez uma atuação bem sólida, comandada pelo Sérgio Oberra Hernandes. Não sou muito fã dele, mas está provando que, apesar dos ajustes do Mundial, da pré-temporada não ter sido bem feita, o Flamengo vem crescendo e, minha opinião, ainda não mudou. Mas ele está no caminho certo para que a minha opinião mude em relação ao trabalho dele. Vamos torcer para que ele continue provando à frente do Flamengo dentro de quadra, né? Então vamos torcer para que dê certo. Tá, galera? Nos próximos dias eu vou trazer a sequência do Novo Basquete Brasil e os próximos jogos do Flamengo pra vocês. Agora vamos falar de futebol de campo, porque esse final de semana foi importantíssimo para o Flamengo, que venceu o Santos no Maracanã por 3-2. O Flamengo fez um jogo seguro até os 40 minutos do segundo tempo, onde ali os 43 o Santos fez um gol com o Gabriel Montempo, fez outro com o Lautaro Dias aos 45. E esses 2 gols, apesar do Flamengo ter feito 3-2, de ter sido uma boa vitória, serviram, pai. Isso. Sabe por quê? Muito. Olha só, vou explicar, se você não tá ligado aí do outro lado, ó. O Flamengo tava ganhando de 3-0, Neymar em campo. Falando nisso, Léo Pereira, olha pro tio aqui. Você e o Pulgar, principalmente. Devolvam o Neymar, que ele tem família, tá? Tira do bolso, embala e manda entregar lá em Santos, porque, olha, enquanto ele esteve em campo, o Santos não rendeu. No primeiro tempo, o Flamengo jogou melhor, foi bem superior ao Santos, mas não concluiu tão bem as finalizações, as jogadas que criou. Arrascaeta e Carrascal não conseguiram render
tanto quanto se esperava em alguns momentos, do ponto de vista de finalizações, de criação de jogadas, mas jogaram bem a partida inteira enquanto estiveram em campo, galera. A parada é a seguinte, Léo Pereira, nas jogadas de bola parada, faz 1-0 pro Flamengo, no final ali, do meio pro final do primeiro tempo, ali aos 35, por aí, e a gente vai pro intervalo vencendo. Mas a brincadeira toda começa no segundo tempo, cara. O Flamengo volta com uma postura diferente. O Arrascaeta dá um passe maravilhoso pro Carrascal, que, vendo o Bruno Henrique na área no mano a mano com o zagueiro, não pensa duas vezes. Manda a bola pra rede, golaço do Carrascal. E o Bruno Henrique faz o 3-0 ali, quando o Santos tenta sair jogando de maneira curta, né? Acaba perdendo a bola. Ele dribla o goleiro e bota pra rede. Mas o Arrascaeta, ele é tão perfeito, mas tão perfeito, que até quando ele perde um pênalti, ele consegue ser magistral. Não sei se meu pai viu a cobrança, que ele não assistiu o jogo ontem, estava vendendo salgado pra mãe. Conseguiu ver, pai? Não, até agora não. Então a situação é a seguinte, galera, eu vou explicar. O árbitro Sávio Pereira Sampaio não deu pênalti no campo, quem marcou foi o VAR. E o Arrascaeta bateu, tirando do Gabriel Brazão. Ia botar a bola no ângulo, mas ele tirou demais. E só um jogador perfeito perde pênalti daquele jeito. Caprichosamente a bola bate na trave e sai. Mas o Flamengo consegue controlar o jogo até o Felipe Luiz desmontar o time com algumas mudanças. Desmontar do ponto de vista físico, né, por conta de alguns jogadores estarem cansados. E também a saída do Neymar deu a outra dinâmica para o Santos. O bom técnico, incrível, na minha opinião, Juan Pablo Vojvoda, tira o Neymar, que fica chateado, reclama. E o Santos começa a jogar bola, começa a correr de verdade, a brincadeira começa. Faz 3-1 com o gol do Gabriel Bom Tempo, bate e rebate ali. E um gol do Lautaro Dias, dá uma complicada na partida, mas o Flamengo soube ser cascudo. O Michael entrou bem, o Cebolinha entrou bem. O Michael entrou bem como driblador, né? E o Cebolinha entrou dando uma sustentação ao lado esquerdo ali, onde jogava o Samuel Lino, que fez boa partida ontem também. E deu assistência do gol do Bruno Henrique. O Flamengo ontem como um todo teve bem. Não vou apontar piores em campo no time do Flamengo, porque o time todo ontem jogou direitinho, na minha opinião. Não tem do que reclamar. Agora, por outro lado, o pior da partida é o Neymar. Se ele é a esperança da seleção brasileira para a Copa do Mundo do ano que vem, a gente vai ultrapassar o recorde de tempo sem Copa, chegando a 28 anos em 2030 sem título de Copa do Mundo. Então, é aquilo. É muito pouco para uma seleção que já teve uma infinidade de grandes jogadores, né? Que até outras seleções acabavam naturalizando, né? Jogadores brasileiros para poder ter qualidade em algumas posições de campo, enfim. Mas o nosso assunto na seleção brasileira é Flamengo. Com o resultado de ontem, o Flamengo chegou a 68 pontos no Campeonato Brasileiro, com uma campanha bem sólida. Campanha em números, a campanha do Flamengo é até melhor que a do Palmeiras, sabia, pai? Já vou falar do Palmeiras já complementando esse vídeo. A campanha do Flamengo é de 32 jogos, são 20 vitórias, são 8 empates, perdão, e 4 derrotas. Com isso, o Flamengo só fica atrás do Palmeiras no número de vitórias. O Palmeiras tem a mesma quantidade de jogos do Flamengo, perdeu ontem para o Mirassol. A campanha do Palmeiras de 68 pontos é de 21 vitórias, com 5 empates e 21, 5... número de derrotas, enfim. Não vou lembrar que 6 derrotas, eu acho. 6 derrotas. O Flamengo tem o melhor ataque, com 64 gols marcados, 20 gols sofridos. O Palmeiras tem 58 gols marcados com 30 gols sofridos. O Flamengo tem o melhor ataque, melhor defesa. É o melhor time do campeonato, mas o critério de desempate acaba nos colocando em desvantagem. Só que esse jogo de ontem foi importante, não só pelo resultado, galera. Não só pela atuação da Arrascaeta, que para mim foi o melhor em campo. A Arrascaeta que renovou com o Flamengo até 2028. Agora vai
ter um bebezinho a caminho, né? A esposa dele vai dar mais uma criança, que vai chegar aí um menino cheio de saúde. Vi o nome do menino ontem, mas esqueci aqui para falar para vocês. Foi homenageado o Arrascaeta ontem em campo antes da partida, com toda a família. E correspondeu à altura dentro de campo, fazendo a partida magistral. Mas esse jogo de ontem, como eu falei, foi importante para o Santos, que acredita agora que pode vencer o Palmeiras no jogo atrasado da rodada que eles têm pendente lá, que eu não vou lembrar agora qual é, enfim. Mas na mesma rodada o Flamengo pega o Sport. O Flamengo vai jogar com o Sport fora de casa no sábado. E esses resultados de ontem chamaram atenção porque igualaram as duas equipes em número de pontos. O Mirassol garantiu praticamente vaga na Libertadores do ano que vem, chegando a 59 pontos contra 45 do oitavo colocado São Paulo, sendo que o Mirassol não tem jogo atrasado mais, vai fazer o próximo jogo só depois da data FIFA, no dia 18 ou 19 ou 20 de novembro, e com isso o Mirassol pode, dependendo de uma combinação de resultados, garantir a sua vaga na Libertadores já na próxima rodada. São Paulo perdendo e o Mirassol vencendo o seu jogo, matematicamente ele já consegue ali, porque esse ano a gente vai ter G8 no Campeonato Brasileiro, então o Mirassol pode tranquilamente chegar a ser o brasileiro estreante na Libertadores 2026. E falando de Libertadores, galera, o Flamengo já está classificado para a Libertadores de 2026. Não importa o que aconteça via Campeonato Brasileiro, o Flamengo já está classificado, porque o São Paulo, que é o oitavo colocado com 45 pontos, não alcança mais o Flamengo. O Flamengo tem 68, são 23 pontos de diferença de um para outro, com 18 pontos em disputa. O Flamengo já estava classificado há 2 rodadas, bem como o Palmeiras e agora também o Cruzeiro, que empatou em 0-0 ontem com o Fluminense, no Mineirão, e se afastou um pouco ali do topo da tabela, ficando a 4 pontos de Flamengo e Palmeiras, tá? Como as coisas vão se desenhar agora? O Flamengo vai jogar com o Sport, como eu falei, no sábado às 18h30, na Arena Pernambuco, dia do aniversário do Flamengo, e o presente vai ser uma vitória do Mengo. E o Santos, logo em seguida, vai jogar com o Palmeiras, às 21 horas, na Vila Belmiro. E o Flamengo pode ganhar 3 presentes no sábado, dia 15 de novembro, aniversário de 130 anos do Mengão. O primeiro é a vitória do Flamengo. Na verdade, 4 presentes, pai. Isso. Sabe por quê? Por quê? Vou explicar. Fala. Primeiro, a vitória do Flamengo, frente ao Sport. Segundo, o Flamengo vencendo o Sport na Arena Pernambuco, matematicamente o Flamengo rebaixa o campeão da Série B de 87. Quem? Na segunda divisão. O Sport é o campeão da Série B, da Série A é o Flamengo. Né? Então, Sim. o Flamengo vai rebaixar o campeão da Série B de 87, vencendo. O Palmeiras perdendo para o Santos. O Flamengo assume a liderança e estão os 4 presentes. O Flamengo vencendo, rebaixando o Sport, na casa do Sport, o resultado negativo do Palmeiras e a liderança do Campeonato Brasileiro. Estão 4 presentes no próprio aniversário. Olha que maravilha, galera. Só que isso vai ser difícil. Por quê? Vamos lá. O Flamengo vai ter 11 desfalques para essa partida. E eu vou explicar para vocês. Vamos contando aqui. Os 4 uruguaios, Arrascaeta, Varela, Vinha e De La Cruz, que vão para a seleção na data FIFA. Os 2 brasileiros, Alexandre e Danilo, que vão para a data FIFA, bem como Carrascal, pela Colômbia, e Gonçalo Plata, pelo Equador. Além deles, a gente tem o Pedro, que ainda se recupera da lesão no braço, da fratura no antebraço. A gente tem o Jorginho, que segue lesionado. E o Bruno Henrique, que enquanto eu estou gravando esse vídeo para vocês, está resolvendo o imbróglio dele lá com o STJD, sobre o recurso. Então, o Flamengo pode ficar sem esses 11 jogadores, a depender, 10 ou 11 jogadores, podendo ser até 12 se o Léo Ortiz não tiver com condições de jogo, para essa partida com o Sport.
Aí como o nosso técnico montaria a equipe? Porque a gente já não tem 2 laterais esquerdos, não tem um lateral direito. Do meio pra frente a gente vai ficar sem um monte de jogador. Vamos fazer o exercício aqui. Olha pro tio. Rossi no gol, Emerson Royal na direita. Se o Léo Ortiz não jogar, João Vitor na zaga pela direita, Léo Pereira e Ayrton Lucas. É isso que me preocupa. No meio campo, Eric Pulgar, Saul Níguez, ou vai entrar o Alan ou o Everton Araújo com o Saul adiantado para fazer a função de meio armador, porque qualidade para isso ele tem. Luiz Araújo na direita, Samuel Lino na esquerda e o Alacian ou Juninho no comando de ataque. Gente, pelo amor de Deus, com esse time dá para vencer do Sport, que não ganha de ninguém no Campeonato Brasileiro, tá? Eles vão dar vida para não ser rebaixado por nós, por causa daquela questão de 87 tudo, mas são vencíveis, tá? O Atlético Mineiro mais uma vez mostrou isso lá no sábado, perdendo de 2-0 para eles. Foi lá, virou para 4-2. Então, pelo amor de Deus, o Flamengo não pode fazer feio, porque nós perdemos muitos pontos para quem está na parte baixa da tabela. E é inaceitável o Flamengo perder ponto para o Sport no sábado. Porque o Palmeiras vai jogar com o Santos e eles vão ter desfalques também. Vamos lá, o Palmeiras não vai ter o Andrés Pereira, que tomou o 3º cartão amarelo. Não vai ter Sosa e Gustavo Gomes convocados para a seleção do Paraguai. Emi Martínez e Facundo Torres convocados à seleção do Uruguai. Flaco Lopes na seleção da Argentina e Vitor Roque na seleção brasileira. Então, eles vão ter que montar um time totalmente alternativo e vão pegar um Santos motivado, que fez 2 gols no Flamengo e acredita que pode fazer gols e vencer o Palmeiras jogando com a postura correta. E o Vojvoda é um bom técnico e sabe jogar bola, só não tem um elenco bom à disposição, tá? Então vamos esperar para ver o que vai acontecer nessas partidas. E o Flamengo tem plenas condições de terminar a data FIFA como líder do Campeonato Brasileiro. Só depende de quem, pai? Dele mesmo. Exatamente. Então, galera, vamos acreditar, vamos vibrar energia positiva, vamos torcer, porque agora é a hora da gente fazer a diferença. Como fala o Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo, deixou chegar, já era. Então, vamos fazer prevalecer a nossa mística de hoje até o dia 29, depois até o dia 7 de dezembro, para o Flamengo ser campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Vamos nessa? A gente conta com vocês, galera. Agora, para fechar, já que eu falei de Libertadores, do Flamengo classificado, a gente vai ter 2 estreantes confirmados na Libertadores do ano que vem. O primeiro é o Independiente Rivadavia, da Argentina, que se classificou vencendo a Copa da Argentina e vai estar na fase de grupos ano que vem, como foi o Central Córdoba esse ano. Será que vai cair no grupo do Flamengo? Outro estreante vem do Uruguai, é o Juventud Las Piedras, ou Juventude, como você quiser chamar, do Uruguai. Então são 2 clubes novos aí. Teremos o terceiro também, o Mirassol, que deve ir para a fase de grupos da Libertadores de maneira direta. Vamos torcer para que esses clubes caiam no grupo do Flamengo e que o Flamengo consiga prevalecer e jogar partidas corretas pela Libertadores no ano que vem, fazendo de 6 a 12 pontos se jogar contra as 2 equipes. Contra o Mirassol o Flamengo não vai jogar, porque o Mirassol vindo da fase de grupos direto, o Flamengo não vai poder cair na mesma chave que o Mirassol, que times do mesmo país só se enfrentam na Libertadores quando jogarem vindo da pré-Libertadores, não da fase de grupos direto. Então tem essa questão de chaveamento aí. Tá certo, galera? Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações para você não perder nada, comenta, compartilha, hypa! Saudações rubro-negras e boa semana!